E aí, pessoal, aula de hoje a gente vai começar a ver outro conteúdo, a gente vai avançar um pouquinho mais na matéria. A gente vai começar a ver uma etapa da física que se chama dinâmica, né? Que basicamente compreende a aplicação e o entendimento das leis de Newton, tá? É também um outro conteúdo fundamental de vestibular, é certo que vocês vão ver isso nas provas que vocês vão fazer, Enem ou qualquer outro vestibular, isso é 100% cobrado, tá? 100%. Então, é um assunto bem importante. Eu sugiro que vocês deem atenção especial também a esse assunto. Esse e cinemática, né, que foi o anterior, né, que a gente agora encerra o assunto cinemática que a gente viu nas últimas semanas. O assunto de leis de Newton eu particularmente acho mais interessante do que cinemática, né? As contas são um pouco mais simples também do que na cinemática. Cinemática, a matemática é um pouco mais chata também. E é muito árido, né? Uma parte da física um pouco árida. Então, a parte de leis de Newton eu acho mais interessante. Eu acho que vamos ver se vocês também se interessam mais do que na cinemática, né? Então, pessoal, nessa parte do curso, a gente vai entender na cinemática que a gente viu nas últimas semanas, a gente estudou o movimento, né? Na cinemática, que nem estava vendo anteriormente, a gente se preocupava muito em descrever o movimento, né? Então tinha um movimento parabólico, tinha um movimento retilíneo uniforme, tinha diferentes movimentos que a gente viu, queda livre, e a gente usava equações matemáticas com o objetivo de descrever aquele movimento, ou seja, qual é a velocidade daquele movimento, qual é a posição, qual a aceleração, etc. Então, na cinemática, a gente se preocupa muito em descrever o movimento. Agora, na dinâmica, nessa parte das leis de Newton, a gente está mais preocupado em entender o movimento, as causas do movimento. Então, nesse caso, a gente quer entender como é que um movimento acontece, por que ele acontece. Então, é nessa área que a gente chama de dinâmica, né? Então, a gente quer entender o porquê daquele movimento acontecer. Então, as leis de Newton que a gente vai ver já já, elas foram uma revolução, obviamente, na física, e elas são utilizadas até hoje, para vocês entenderem a importância disso, né? Dá para você utilizar as leis de Newton até hoje, dependendo do tipo de aplicação que for feito. Então, as leis de Newton já foram aplicadas para descrever, por exemplo, o movimento da Lua ao redor da Terra, o movimento dos planetas ao redor do Sol, a queda de uma maçã, o porquê de um movimento de um projétil, de uma bala, também o movimento de um foguete que vai ser lançado. Tudo isso pode ser explicado através das leis de Newton. Eu vi que a Ana aqui levantou a mão. Professor, o senhor pode explicar essa da maçã? Tipo assim, é porque eu já escutei falar sobre a historinha, né? De que caiu uma maçã e não sei o que na cabeça do Uhum. cara, e mó burocracia, e do nada ele, vou inventar uma lei. Problema. O senhor pode explicar isso? Então, na verdade, eu vou te explicar, mas na verdade, isso aí eu acho que é meio lenda, tá? Eu já tive a oportunidade de ir na Inglaterra uma vez e eu fui num lugar em que, em teoria, tem lá um pedacinho de grama com uma árvore que, em teoria, caiu a maçã na cabeça do Newton. Mas acho que isso é meio lenda, tá? Mas em teoria é o seguinte: o Newton estava, em teoria, sentado no campo e uma maçã cai na cabeça dele. E aí, quando a maçã cai na cabeça dele, ele entende o seguinte: ele entende que existe gravidade. E aí, com a gravidade, isso significa que a gravidade exerce uma força na maçã que faz com que ela se movimente para baixo. Então, é mais ou menos essa a ideia. Então, é uma lenda, uma historinha para explicar como é que o Newton, em teoria, previu como é que funcionam as leis que ele ia criar depois. Então, é mais ou menos essa a ideia. Aí ele extrapola isso, ele vai e percebe que se a maçã cai na nossa cabeça, por que a Lua não cai sobre a Terra? E, em teoria, a Lua está caindo sobre a Terra. Tem algo nesse sentido, porque ela vai girando ao redor da Terra, mas tem uma força que está puxando ela para o centro da Terra, né?
Só que esse movimento é muito devagar. Ele não é um movimento de colisão, né, que vai acontecer. É muito devagarzinho. Mas existe uma força que a Terra atrai a Lua. É mais ou menos essa a ideia. Então ele vai, isso meio que extrapola também para os planetas e com as leis de Newton você consegue explicar qualquer movimento do nosso dia a dia. Então a maçã cair na cabeça dele é um movimento que pode ser explicado com as leis de Newton. Então é mais ou menos essa a historinha, tá? Mas não é nada é um negócio, acho que até é meio, eu acho que é lendo. Então essa introdução era mais para dizer que essas equações são extrapoladas para um monte de coisas, né? Exatamente, é meio esquisito. São extrapoladas para um monte de coisa, para um monte de aplicação e até hoje, se você pegar esses satélites que essas empresas americanas jogam para a galáxia, né? Jogam para fora da Terra, para a gente poder ter sinal de internet, sinal de telefone, etc. Se você jogar um satélite para o espaço e calcular usando as leis de Newton, funciona. Então, tipo assim, é simples, mas elas funcionam. É um negócio assim, tipo, claro, quando vai para negócios mais complexos da física já não funciona, mas para essas coisas do dia a dia, assim, tudo isso serve, sabe? Então, então é isso. Então eu vou querer mostrar para vocês agora um laboratóriozinho daquele que a gente fez da última vez, até para a gente pensar um pouquinho junto. Vocês estão conseguindo ver? Vocês estão conseguindo ver, pessoal, a minha tela? Sim. Sim. Beleza. Então eu vou perguntar o seguinte para vocês agora. Vocês estão conseguindo ver um bloquinho, uma caixinha de madeira, certo? Que tem 50 quilos. Sim. A caixinha está parada, certo? Se eu deixar a caixinha parada e não fizer nada sobre ela consegue começar a se movimentar sozinha? Não. 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 A gente intuitivamente consegue pensar isso, certo? Se a caixa tem alguma coisa parada na nossa frente, ela não começa a se mover se alguma coisa externa começar a movimentar ela, certo? Então, para vocês verem, isso é uma parte da primeira lei de Newton. Um corpo ele se mantém em repouso caso nenhuma força externa seja aplicada sobre ele. Um corpo em repouso se mantém em repouso caso não exista nenhuma força externa. Então parece óbvio, mas para vocês isso tipo assim é revolucionário para a época, porque é um conceito que tipo se a coisa está parada, ela vai permanecer parada se nada for feito. Esse seria um resumo do início da primeira lei de Newton. Então isso tipo é revolucionário, para a gente parece meio óbvio, mas isso é um conceito importante. Isso significa o seguinte: um corpo ele não consegue gerar movimento e aceleração sozinho. Ele precisa ter uma ação externa sobre ele para que ele consiga se movimentar. Beleza. Agora é o seguinte. Vocês estão vendo que tem a caixinha, né, de madeira, e ele está sobre uma superfície de gelo. O que essa superfície de gelo significa? Significa que não tem nenhum atrito nessa superfície, ou seja, a gente está numa superfície perfeita, sem atrito. Agora o meu bonequinho ele vai começar a aplicar uma força sobre a caixinha. Você começa a empurrar a caixinha começa a se movimentar, certo? Olha a velocidade dela aumentando aqui, ó. Quanto mais tempo eu deixo essa força, maior é a velocidade. Posso deixar até quanto eu quiser. E aí vai chegar uma hora que eu posso largar, ó. Eu larguei a caixinha, parei de fazer força. Eu pergunto para vocês, como é que tá a velocidade agora, pessoal, aqui no ponteiro? Zerou. A aceleração... 19,9 metros por segundo? Exatamente. Essa velocidade tá variando? 19,9. Ela variou, mas ela parou? Exatamente. A velocidade ela tá constante agora, certo?
ela não está mudando. Isso significa o seguinte: depois que eu aplico um empurrão sobre a caixa, por um tempo, ela começa a adquirir uma velocidade. Então, na primeira lei de Newton diz o seguinte: um movimento um corpo em movimento permanece em movimento constante até que alguma força externa seja aplicada para parar ele. Ou seja, um corpo em movimento permanece em movimento. Certo? É mais ou menos a ideia do repouso. Um corpo em repouso, ele permanece em repouso se você não fizer nada sobre ele. E a mesma coisa nesse movimento constante, com velocidade constante. Olha só, se eu não fizer nada, a caixinha fica se movendo eternamente. Isso em teoria, tá, pessoal? A gente está pensando num caso em que o chão ele não tem atrito, ele é só gelo. Pensa na patinação no gelo. Se você tiver a oportunidade de patinar no gelo, aqui perto de casa tinha um mercado extra, eu lembro que eu fui acho que 1 ou 2 vezes. É difícil você parar quando está patinando no gelo. Por quê? O gelo não tem atrito. Então, se alguém não te segurar, você entra em movimento e ninguém consegue te parar mais, a menos que alguém te segure, porque o gelo não tem atrito. Então, você não consegue parar mais. E isso tem a ver com a primeira lei de Newton. Quando você entra em movimento, se não tiver nenhuma força externa sobre você, você permanece em movimento. A Ana falou que já foi nesse do extra. Eu acho que já acabou isso, né? Não sei se ainda tem. Eu acho que acabou sim. E realmente é horrível andar na patinação no gelo. É super difícil. Eu também sempre achei muito difícil, né? Então a ideia de falar da patinação no gelo também acho que acabou faz bastante tempo, né? Então a ideia da patinação no gelo é essa: quando você entra em movimento no gelo, você não consegue parar mais, porque o nosso corpo tende a continuar em movimento, tá? Então isso é um detalhe importante. E esse não é tão óbvio, né? Porque a gente não consegue ver no nosso dia a dia algo se movimentando eternamente, né? A Ana levantou a mão, Ana, pode falar. Professor, é esse exemplo aí da patinação do gelo. Então é por isso que eles meio que colocam um andador, eu diria, que prende assim. E aí. Porque, por exemplo, realmente, quando você vai patinando no gelo e coloca alguma coisa no gelo, você continua por toda a vida. Você só para quando você cai ou cai. Mas aí tem também aqueles meio que andador. Ele seria uma força externa que pararia o objeto, no caso o corpo, né, a gente? Ou um objeto. Eu não me lembro desse andador não, Ana, mas pelo que você está me explicando, é por aí. Então o andador é uma forma de você conseguir parar. Porque se não tiver nada para te ajudar a parar, você não consegue parar. Porque não tem atrito. Não tem atrito no gelo. Então, se não tiver um atrito para te parar, você não para. O seu corpo, você, né? Você sozinho, você não para, tá? Então, esse é um detalhe. Então, isso parece óbvio, mais ou menos, esse não é tão óbvio, né? Mas esse detalhe por quê? Pelo seguinte: no passado, antes do Newton, acreditava-se que o corpo ele entra em movimento e ele parava o movimento porque ele se cansava. Então eles achavam que o objeto se cansava e parava de se movimentar. Parece meio louco, né? Mas o que acontece? No seu dia a dia, nenhum objeto se move para sempre, né? Nenhum objeto se move para sempre. No nosso dia a dia, né? Na rua, em casa. Isso porque todas as superfícies do nosso dia a dia têm atrito. Então, se tem atrito, o atrito ele vai ser responsável para ser essa força externa contrária ao seu movimento que vai parar você ou o objeto que está se movimentando. Então, esses conceitos que a gente está vendo aqui devagar é para a gente tentar entender um pouquinho a primeira lei de Newton, que é a lei da inércia. Então, agora eu vou fazer uma segunda coisa. Então, vocês conseguiram observar o movimento da caixinha, certo? Agora eu vou fazer a mesma coisa
só que com um peso maior, ó. Vou colocar uma geladeira aqui, ó. Então agora eu tenho a caixinha mais a geladeira. E vou iniciar meu movimento. Pessoal, olha só como é que a velocidade ela aumenta bem devagar agora. Olha só. A gente chegou a praticamente 20 metros por segundo. Bem rápido, né? E agora está aumentando bem devagar. Mais peso que tem, né? Exatamente, tem mais peso, como a Verônica falou. Mas não é exatamente o peso da palavra, né? Tem mais massa, no caso. Tem mais massa. Antes a gente tinha só 50 quilos. Agora eles têm 250 quilos. O que eu estou querendo mostrar para vocês com isso? Vocês puderam observar que a velocidade demorou para aumentar agora, quando tem mais massa. Isso mostra que a relação entre força e a lei de Newton está associado diretamente com a massa que você está lidando. Então, empurrar uma caixa é uma coisa. Empurrar uma geladeira é diferente. Isso a gente consegue observar no nosso dia a dia. Para fazer uma geladeira entrar em movimento, é mais difícil do que uma caixa vazia entrar em movimento, concorda? Então notem que a lei de Newton ela está diretamente associada à massa. Então esse é um detalhe importante que a gente vai ver matematicamente. Então esse foi um detalhe para a gente observar isso, né? Então a gente conseguiu observar aqui o efeito de ter a caixa, né? A coisas mais pesadas. Então, quanto mais pesado esse movimento, ele é mais devagar. A gente pode observar. O aumento da velocidade foi mais devagar. Isso por uma mesma força sendo aplicada, né? Mas na prática, o que a gente normalmente observa, né? Na prática, a gente normalmente observa isso daqui, ó. Vou aplicar uma força e ela vai começar a se movimentar, ó. Vou deixar um tempo para ela ganhar uma boa velocidade e vou tirar a força, ó. Você vê que a velocidade começa a diminuir, ó. Até que chega uma hora que Ela para. ela para. Então, isso ocorre no nosso dia a dia, a gente consegue observar isso melhor por causa do atrito. E a gente vai estudar também o efeito do atrito no movimento através das leis de Newton, tá? Professor, então são duas forças, de atrito e qual outra força? A outra força foi o bonequinho empurrando, né? É o atrito e a força aplicada. Ah, tá. O outro é você E empurrando outra a caixa. E uma coisa que você falou que não é o peso, é a massa. Então, a gente fala errado em relação de, tipo, a geladeira está muito pesada. Ah, então o certo é falar que a geladeira tem muita massa? Fisicamente sim, mas ninguém nunca vai falar Sim. isso. A gente agora já não tem mais como voltar, né, no linguajar, mas em teoria sim, por quê? Massa é uma grandeza em quilos, né? A gente está pesando uma massa. Massa é massa. E peso é uma força, né? Então, o peso é a massa vezes a sua aceleração da gravidade. Então, quando a gente mede quando a gente fala que vai na balança e mede o nosso peso, a gente está medindo a nossa massa, né? A gente está medindo o nosso peso. Nosso peso é aquela massa que a gente vê na balança vezes 10. Entendi. Então, pessoal, Professor, essa parte do peso e da massa, o senhor pode explicar? Porque eu acho muito interessante. Posso, claro. Não, mas não é nada demais. Porque a massa é uma unidade em quilos, né? Então, a gente quer saber a massa de alguma coisa, a gente coloca na balança e mede. O que está escrito na balança é a massa, em quilos, né? Ou gramas. Mas o peso, ele é uma força. O peso é uma força. Esse peso tá atuando sobre você. Então, o peso é devido à ação da gravidade. A sua massa de 50 quilos é de 50 quilos em qualquer lugar.
Você pode estar na galáxia, na Lua, em Saturno, a sua massa continua sendo de, sei lá, 60 quilos. Mas o peso depende da aceleração da gravidade, né? Porque o peso, a força-peso, é a massa vezes a aceleração da gravidade. Então, na Lua, o seu peso não vai ser menor do que na Terra. Porque lá a aceleração da gravidade é menor. Então, é por isso que as pessoas flutuam na Lua. Porque o peso é mais baixo lá. Mas tem como medir? Tem Que como foi? medir na Lua o peso? Se você tiver Não uma tem balança, se tiver uma balança lá, dá. não tem gravitatividade no ambiente? Na Lua tem gravidade, só que ela é bem mais baixa. Pensei que não dava. Tem uma gravidade sim, só que é baixa. Na Terra a gravidade é mais alta. Mas então, pessoal, para a gente continuar aqui nas leis de Newton, para a gente resumir, né, esses conceitos que a gente está vendo, é o seguinte. Ó. Então, a primeira lei de Newton vai dizer o seguinte. Ó, todo corpo continua em seu estado de repouso ou de movimento em uma linha reta, a menos que seja forçado a mudar aquele estado por forças aplicadas sobre ele. Então, se o carrinho está em repouso, ó, esse carrinho aqui está em repouso. Ele vai se manter em repouso se nada for feito, tá? Em teoria. Então esse carrinho ele está em repouso, ele está parado. Se ninguém empurrar ele, se ninguém puxar ele, ele vai continuar parado. Se você der um empurrão no carrinho, ele entra em movimento. Se o local, o solo que ele tá, o solo ou o terreno que ele tá não tiver atrito, se esse terreno aqui não tiver atrito, esse carrinho ele vai continuar se movimentando para sempre, a menos que uma força externa haja sobre ele para segurar ele, para parar o movimento dele. Então essa força pode ser o próprio atrito, ou pode ser uma outra pessoa aqui que segura o carrinho. Então, um corpo ele permanece em movimento a menos que alguma coisa aconteça sobre ele, alguma outra força externa seja aplicada sobre ele para parar ele, tá? Então, aqui a gente tem aqui no rosa destacando isso, para a gente ver esse detalhe. Se uma força resultante sobre uma partícula é nula, ela permanece em repouso ou em movimento retilíneo e uniforme por inércia. Um corpo livre de uma força externa resultante é incapaz de variar sua própria velocidade. Então, isso foi aquele detalhe que a gente estava conversando. A caixinha não consegue entrar em movimento sozinha, a menos que alguém empurre ela externamente, né? E aí, pessoal, vem a segunda lei de Newton que a gente estava vendo também. Então, a segunda lei de Newton é basicamente, ela pode ser resumida da seguinte forma. O que é isso, pessoal? A segunda lei de Newton ela vai explicar matematicamente como calcular a força. Então, você lembra quando a gente empurrou a caixinha e quando a gente empurrou a caixinha com a geladeira? A gente notou que o movimento ele foi diferente. Quando foi só com a caixinha, ela ganhou velocidade mais rápido. E quando foi com a geladeira, o ganho de velocidade foi mais lento. Isso mostra nas leis de Newton que a força ela é
diretamente proporcional à massa. Então, a massa ela tem papel fundamental para entender as leis de Newton. Então, a equação que é a expressão matemática que vai descrever, né, a lei de Newton é o somatório das forças é igual a massa vezes a aceleração. Então, o que isso está significando, pessoal? Naquele caso desse exercício que a gente estava vendo, deixa eu abrir de novo. Então, a gente tem aqui, ó, força é igual a massa vezes a aceleração. Ok? O que acontece, pessoal? Se eu aplicar... deixa eu tirar o atrito, tá? Se eu aplicar 50 newtons... Desculpa. 50 newtons numa massa de 50, a aceleração é de 1 metro por segundo ao quadrado. Isso significa o seguinte, pessoal, a gente pode calcular a aceleração do corpo de prova, da amostra, da caixa, desculpa, a partir da massa e da força que é aplicada sobre ele. Então, se eu estou aplicando uma força de 50 newtons e a massa de 50 quilos, eu tenho aqui o seguinte: 50 newtons é igual a 50 quilos, né? Vezes a aceleração. Então, a aceleração desse corpo de prova, dessa caixa, vai ser de 50 divididos por 50. Que é 1 metro por segundo ao quadrado. Que é exatamente o que está aqui, ó. Certo? Então, a gente consegue observar que a aceleração depende exatamente da massa e da força que está sendo aplicada. Se a gente agora colocar a geladeira, ó, colocamos a geladeira. Vamos agora aplicar os mesmos 50 newtons. Notem que a velocidade, ó, sobe bem mais devagar. Ela vai subindo bem devagarzinho. Vou parar o movimento. Eu posso fazer a mesma conta agora. Ó. Eu estou aplicando os mesmos 50 newtons, que é o F. Qual é a nova massa, pessoal? 250 quilos. Vezes a aceleração. Qual vai ser essa aceleração? 50 divididos por 250. 250. Isso vai dar quanto? 0,20 metros por segundo ao quadrado. Então a gente A consegue... resposta está lá em cima, né? Que é o 0,20 metros por segundo. Não entendi? Já dá a resposta lá em cima, a aceleração. Isso, exato. Já tem aqui, né? Tô só refazendo para a gente ver de onde é que vem, né? Essa resposta. Então vem exatamente a gente aplicar a segunda lei de Newton, que é F igual a ma. Professor, Sim. é esse mesmo cálculo que é feito em cima dessas pessoas que faz campeonato? De pegar algumas toneladas acima do peso dele? Você Tem diz aqueles que campeonato, né? fazem heterofilismo? É, É, eu acho que é então, é tipo assim, aquilo ali envolve treino, né? Então, tipo assim, você vê nesses campeonatos que normalmente o cara é bem grande, né? Ele é muito musculoso, ele nem necessariamente ele é musculoso. Às vezes dá até a impressão de que ele é meio gordo, assim, né? Mas ele é muito grande.
Por quê? Ele tem mais músculo do que massa, né? Ele tem mais músculo e, por consequência, ele também tem mais massa. Quanto mais massa você tem, maior a sua capacidade de fazer força. Então, quanto mais Eu massa pensei que você era o tem... contrário. A Ana, pode falar, Ana. Professor, nesse aspecto mesmo, quanto mais massa a pessoa tem, mais lenta ela fica com relação à velocidade? Ou não tem nada a ver? Mais lenta é uma palavra complicada. Porque é o seguinte, quando você vai levantar alguma coisa, você recruta os seus músculos para levantar alguma coisa, certo? Então, a aceleração daquele movimento que você vai levantar alguma coisa normalmente é meio baixa, né? E a aceleração é mais ou menos a mesma quando você vai levantar alguma coisa, se você é forte ou fraco. Mas quando você tem mais massa, você tem como recrutar mais o seu músculo, né? O seu músculo tem onde, como você tem mais massa, né? Mais corpo mesmo, você tem mais como recrutar, tem como recrutar mais o seu corpo para levantar algo mais pesado, né? Então ele faz, os caras ficam todos grandes, né? E musculosos também, para se eles tiver, para ele conseguir levantar aquelas quantidades de peso imensas, né? Então é mais ou menos nessa linha mesmo, não é exatamente o F igual ao MA, porque tem também o trabalho do músculo do corpo, né, que ele tem que treinar. Mas, Mas professor, é nessa linha, assim. eu tô acompanhando uma paciente que ela tem meia tonelada, mas os objetivos dos médicos é que ela chegue a 300, mas não vai perder como é que se diz? Vai perder mais a massa não, a massa, para depois criar músculo. Ela Então, quer tá. dizer que a massa não traz força. O que traz força é o músculo. Aí que eu Sim. entendi nesse sentido. Não, sim, claro. O que vai trazer mais força é o músculo, né? Mas mesmo a pessoa, vamos dizer assim, se a pessoa, quando ela tá mais gorda, consequentemente ela também tem mais força, mesmo, menos se for uma pessoa do mesmo peso cheia de músculo, né? Aí ela vai ser muito mais forte. Mas só dela ser mais pesada, ela já vai ter mais estrutura do corpo para conseguir levantar as coisas, né? Entra uma parte também anatômica do corpo, né? Que é o desenvolvimento dos músculos nesse caso, né? Mas eu queria mostrar para Porque vocês. tem que primeiro perder massa para depois ganhar músculo. Isso, eu imagino que sim. Mas eu queria mostrar para vocês, nesse exemplo, como calcular a força, né? E como a massa, né? A variação da massa influencia o movimento. Então, era mais ou menos isso que eu queria mostrar para vocês com esse exemplo. E mostrar a influência da massa na segunda lei de Newton, né? Então, pessoal, segunda lei de Newton é basicamente entender F igual a ma, tá? Então, uma coisa importante para mostrar é qual é a unidade da força, né? A unidade da força do sistema internacional é o Newton. Então, 1 Newton é equivalente a 1 quilograma, né? Vezes 1 metro por segundo ao quadrado. Isso dá 1 Newton. Então, a nossa unidade aqui é metro por segundo ao quadrado para aceleração e quilo para massa. Isso dá 1 Newton. Nossa. Então aqui, pessoal, mais uma vez para reforçar aquilo que a gente está vendo, a gente já conversou sobre isso, né? Então, quanto maior a massa, ó, menor a aceleração, caso a gente esteja aplicando uma mesma força, né? Então, a força de 2 newtons sendo aplicada em diferentes massas, né?
dão diferentes valores de aceleração. Foi o que a gente estava vendo agora há pouco com a simulação, né? Então, quanto maior a massa, menor vai ser a aceleração para uma mesma força aplicada. Tá? Então, isso aqui é fundamental, tá, pessoal? F igual a ma, a gente tem que saber isso, tá? E aqui, pessoal, tem a terceira lei de Newton, para a gente também analisar com calma. Essa também é famosa, né? Porque ela diz o seguinte: para toda ação existe uma reação igual e contrária, de mesma intensidade. Então, essa lei de Newton, ela tem como objetivo explicar a reação das forças quando aplicado sobre um outro corpo. Então, se você empurra uma pessoa, se você aplica X newtons numa pessoa, se você empurra alguma coisa, essa coisa também está te empurrando. Para toda ação que você faz em alguma coisa, aquela coisa também produz uma força igual em você. Então, você vê aqui, mais uma vez, a dança no gelo, né? Então, tem duas patinadoras no gelo. Se elas se empurrar, se essa moça da esquerda empurrar a outra, se essa aqui empurra para cá a moça da direita, por consequência, a moça da direita vai empurrar a moça da esquerda. Então, isso acontece da seguinte forma. Se você empurrar a porta, se você empurrar a parede não se move, certo? Mas se você dá um soco na parede, a parede dá um soco em você. É mais ou menos esse o raciocínio. Se você aplica uma força num corpo externo, esse corpo externo aplica a mesma força em você na direção contrária, tá? A Beth perguntou quanto é meia tonelada. Meia tonelada são 500 quilos, tá? É que a moça, é o que a menina tá lá, coitada. Ah, sim, com certeza. O corpo Então, bombeiro teve que buscar. Ah, sim. Então, pessoal, o que eu queria mostrar, por exemplo, você joga uma bolinha e a bolinha atinge a parede aqui, ó. Então, a bolinha vai aplicar uma força 1,2 na parede. Se ela aplica uma força 1,2, a bolinha aplica sobre a parede. A parede vai aplicar uma força 2,1 sobre a bolinha. Então a bolinha ela vai aplicar a força na parede e a parede vai aplicar uma força nela. Faz sentido para vocês isso? A parte da parede não fez muito sentido, não. Por exemplo, se eu tacar uma bolinha, a parede vai fazer uma força e vai fazer ela voltar, é isso? Exatamente. Se a parede não aplica nenhuma força na bolinha, como é que ela vai voltar? Ela dá o retorno, né? Na minha cabeça, professor, a bolinha voltava por causa da minha força. Eu taquei na bolinha, não porque a parede me revidou. Então você pega uma bolinha. É o seguinte, a Karen perguntou. Pensa então, o soco pode não ser a melhor forma. Pense da seguinte forma: você está de frente para a parede e você tenta empurrar a parede. Você tenta empurrar a parede assim, ó, empurrando e esticando o braço assim, com força, né? Esticando o braço rápido. Você se move para trás. Concordam comigo? Empurra a parede bem rápido assim, você cai para trás, não é? Ah, professor, eu acho que vou cair para frente. Isso sim. Não, você não cai para frente, você não cai em cima da parede, você cai para trás. Por quê?
você está Faz o aplicando impacto, né? uma força na parede, certo? Quando você empurra a parede, você aplica uma força na parede. Mas para você ir para trás, é porque a parede está aplicando uma força sobre você. Ela é a reação à sua força. Outra forma de ver isso é o andar, andando. Como é que a gente anda? Esse às vezes não é tão trivial de entender, mas pensa o seguinte: você está andando, né? Nossa, eu tô muito magrinha. E aí você está andando para frente. Para você andar para frente, você força o seu pé aqui, ó. Então aqui é o seu pé e aqui é o chão. Você aplica sobre o chão uma força para trás. Concorda? Você não empurra o chão para trás para andar para frente? Se você empurra o chão para trás, o chão empurra você para frente. Então, assim. Empurra, né? Então, se você joga o chão para trás, o chão te joga para frente. Pode falar, não pode falar. Professor, né, essa parte aqui do pé que ajuda, eu não sei se está certo, calcanhar. Não sei se está certo o que eu tô falando, sou muito com biologia. Mas né, ele que ajuda, é meio que te dá um impulso, Então, essa parte. eu acho que sim. Eu não entendo muito de anatomia do corpo, não, mas o calcanhar meio que te ajuda a fazer o movimento para flexionar o pé, né? Você pisa com o calcanhar e a perna meio que gira para frente, não é? Então, você está aplicando uma força sobre o chão. Você meio que está pisando no chão, você aplica uma força no chão. Pode ser também na esteira, Karen. Você aplica uma força no chão. Para você andar para frente é porque o chão aplica uma força sobre você. Então, para você andar para frente, para ter um movimento, pessoal, em qualquer direção, o sucupira é só lenda, né? Então, ele não andaria para frente, no caso. Mas então é o seguinte, para você ter um movimento, pensa na caixinha, pessoal. Você lembra na caixa que a gente estava vendo de madeira? Eu falei, se a caixa está parada, como é que ela consegue se movimentar para frente? Quando alguém empurra ela. É a mesma coisa com a gente. A gente só consegue andar para frente porque a gente empurra o chão e o chão empurra a gente para frente. É mais ou menos esse o raciocínio. E isso a gente entende a partir da terceira lei de Newton. Para toda ação existe uma reação igual e contrária, de mesma intensidade. Professor, então, se dois carros se baterem de frente, tem essa força? Sim, tem. Então tem exatamente essa força. O carro 1 aplica uma força em 2. E o carro 2 aplica a mesma força em 1. Porque é uma reação igual ao contrário. Esses casos de choque tem essas coisas, né? Tem outras coisas a serem analisadas, mas a terceira lei de Newton, sempre quando há contato, né? As leis de Newton, elas estão todas na esfera do contato, né? A gente não está analisando elétron e coisas, então é tudo o contato do nosso dia a dia. Então, se você aplica uma força na parede, a parede aplica uma força em você. Se você empurra uma geladeira, a geladeira empurra você. Só que você não cai para trás empurrando a geladeira porque o seu pé está no chão e você está se segurando no chão. Então, o chão está te segurando. Então, é mais ou menos esse raciocínio. Deixa eu ver se tem um outro exemplo aqui. Não tem, só tenho esses mesmo. Devia ter pego mais exemplos. Mas, em resumo, a gente vai ver a aplicação dessa terceira lei de Newton em alguns exemplos na próxima aula. Eu vou terminar a aula por aqui hoje. Tentem refletir um pouco sobre isso. Quando a gente tem uma ação, sempre vai existir uma reação igual e contrária.
Então, esse é o princípio da terceira lei de Newton, tá? Então, a gente escreve dessa forma aqui assim, ó. F12 é igual a menos F21, ou se a gente estiver falando só do módulo, né? Só do valor. Então, se você aplica 50 newtons na caixa, a caixa aplica 50 newtons em você. Se uma bolinha bate com 50 newtons na parede, a parede aplica 50 newtons na bolinha. Por isso que a bolinha bate e volta. Se ela não tivesse não tivesse essa reação da força, ela não voltaria. Ela bateria na parede e ficaria ali. E se for acima, vai danificar tanto um quanto o outro, né? E já é o dano já tem a ver com a resistência, né, das coisas, né? Vocês têm mais alguma dúvida, pessoal? O que vocês acharam? Achei complexo, professor. Complexo? Achei mais fácil que os outros. Porque os outros tava perrengue. Não é tão difícil, não. Não é nem questão de lei de Newton, comparado às outras matérias que estava passando, as outras matérias estavam bem perrengue. Mas essa daí tá mais tranquila. Até começar a piorar. Nem fala. Vai ser o... Vou mostrar um outro exemplo aqui para vocês. Poxa, professor, você ama muito física, né, professor? Nossa Senhora. Por que eu amo muito física? Para mim, você gosta muito de física. Bacana, eu gosto de física. É interessante. Então, esses figurinhas que eu queria mostrar. Por acaso tem todos os exemplos que a gente conversou. São os exemplos mais clássicos, né? Esse aqui é legal de ver também. Aqui, pessoal. O homem Podia botar do carro, professor. Carro. Tem o do carro também. Olha só, esse primeiro, ó. O homem, ele está aplicando uma força no bloco, ó. Mas, pela terceira lei de Newton, o bloco aplica uma força no homem. Então, sempre quando a gente vai descrever as forças em algum tipo de pessoa, partícula, a gente tem que sempre analisar pensando na terceira lei de Newton também. A gente vai fazer na próxima aula análise das forças em partículas e corpos, né? E aí a gente vai aplicar a terceira lei de Newton. E talvez isso fique mais claro na próxima aula, mas para a gente já ir pensando aqui nos exemplos práticos disso, né? Então, por exemplo, dois carros se chocam. Então vai ter também aqui uma força indo de uma para outra. Esse aqui é legal também, ó, da pessoa remando. Como é que a pessoa consegue ir para frente remando se ela rema para trás? Quando você está remando, você não pega o remo e joga a água para trás? Por que você vai para frente? Você empurra a água para trás e a água te empurra para frente. É esse o raciocínio pensando em terceira lei de Newton. Para toda ação existe uma reação igual e contrária. Então a menina, ela aplica uma força F na água para trás. E a água aplica uma força F no remo para frente, que é onde está o contato. O contato está no remo com a água. Então o remo empurra a água para trás e a água empurra o remo para frente. A mesma coisa no andar. Você empurra o chão para trás e o chão te empurra para frente. Aqui, ó. Então você empurrou o chão para trás. A reação dessa força que se aplica no chão é empurrar
você para frente. Ok, pessoal? Fez sentido? E o carro? O carro é a mesma ideia, né? Só que os dois têm que... Então, E se tiver um com mais velocidade e o outro com menos velocidade? O impacto é mesmo? não, então, é que no impacto ele tem uma outra componente que não envolve só a força, que a gente vai ver também. Mas no impacto, o carro da esquerda aplica uma força sobre o carro da direita e vice-versa, né? Então, teria essa força aqui do vermelho no verde e a reação, né, do verde no vermelho. E depois teria uma força do verde no vermelho e uma reação, né? Não sei se fez muito sentido. A gente vai ver mais em detalhes o impacto. O impacto tem tem uma matemática diferente, tá? Professor, Mas não é o melhor exemplo. Fala. então, quando você nada, acontece a mesma coisa. Exatamente. Quando você nada, não é o remo, né? É o seu braço. Então você está nadando, o seu braço empurra a água para trás e a água te empurra para frente. É a mesma ideia. Então esse é o conceito da terceira lei de Newton, né? Então é isso. Vocês têm mais alguma dúvida, pessoal? Fez sentido isso? Professor, eu consegui entender direitinho. É interessante aprender porque na escola eu não aprendi que, por exemplo, a outra parte também tem uma ação sobre você. Eu aprendi, só aprendi que eu consigo ter uma ação sobre tal objeto, mas esse tal objeto ele não tem uma ação sobre mim. Eu entendi assim, não sei se está certo. Mas antes eu não tinha. Não sei como é que se aprendeu no colégio, mas o que explica o nosso movimento, né? O nosso movimento do nadar e do remar, entre outras coisas, né? É a terceira lei de Newton. Para toda ação, existe uma reação igual e contrária. Então, se você empurra a água para trás, a água te empurra para frente, com a mesma intensidade. Então, quanto mais forte você empurra a água para trás, mais forte você vai para frente. Então, quando você nada devagar, você anda bem devagarzinho. Quando você começa a nadar com mais força, você começa a nadar a ir mais rápido para frente, certo? Por quê? A ação e a reação ela têm a mesma intensidade, só que elas têm direções diferentes. Então, se você empurra a água para trás, você vai para frente, mas com a mesma intensidade que você empurrou a água para trás. Então está explicado porque que o Bolt corre muito, né? Exatamente. Então, ali também tem a técnica do nado, né? E tal. Também tem a parte técnica da coisa, né? Mas é porque ele consegue, de alguma forma, empurrar a água mais forte para trás, né? E no caso do Bolt, na corrida, no caso, né? Então, é mais ou menos isso. Esse é Michael Phelps, né? O nome do Michael cara, o Phelps, nadador. Os braços bem... Michael Phelps, que aposentou, eu acho. Bem, pessoal, é isso por hoje. Até semana que vem para vocês e boa semana. Obrigada, professor. Boa semana, boa noite. Obrigada mesmo. Até, professor. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite.